Strabon, ou Estrabão, foi um geógrafo que viveu durante o primeiro século depois de Cristo, nos primórdios do Império Romano. É o autor de Geográfica, uma obra composta por 17 livros, equiparáveis a capítulos, e possivelmente mapas, que não chegaram aos nossos tempos, mas podem ser imaginados pelas descrições nos livros que chegaram. O livro 1 e o livro 2 são, quase completamente, um estado da arte por Strabon, onde ele elogia sobretudo o trabalho de Homero. O último capítulo do livro 2 é uma descrição geral do mundo conhecido. Segue-se um conjunto de excertos desse capítulo. Quem quiser representar a verdadeira Terra deve construir um globo como o de Crates, com um diâmetro de pelo menos 10 pés. Mas quem não o puder fazer, que desenhe o mapa numa superfície plana, de não menos de 7 pés. Desenhem-se linhas retas para os paralelos, e outras a um ângulo reto destas para os meridianos. Podemos facilmente imaginar como transferir esta imagem entre uma superfície plana e uma esférica. É verdade que, num globo, os meridianos tendem a convergir num único ponto junto aos polos, mas não haveria nenhuma vantagem em representar isso. A Terra habitada terá a forma de um clêmis, manto de soldado, com uma largura de 30.000 estádios e um comprimento de 70.000 estádios, impossíveis de navegar de um extremo ao outro por causa da sua grande extensão. Isto ocupa menos de metade de um quadrante da Terra, sendo que Eratóstenes calculou o comprimento total do Equador como 252.000 estádios. É óbvio que vivemos uma porção da Terra no hemisfério norte, onde, olhando de este para oeste, temos o polo à direita e o Equador à esquerda. No que respeita à geografia, é indiferente se supomos que o mundo conhecido é uma ilha, ou se o espaço ainda não explorado é ocupado por terras inabitadas. Pois o objeto do geógrafo é descrever os territórios conhecidos. Falemos dos climas, ou climata, apenas de forma geral, pois este é o âmbito dos astrónomos. Junto ao Equador encontra-se a zona tórrida, inabitável por causa do calor. Começamos, portanto, a descrever os fenómenos celestiais a partir da Terra da Canela, onde a constelação da Ursa Menor é sempre visível, descrevendo o Círculo Ártico. O dia mais longo do ano tem 13 horas nas terras no mesmo paralelo de Merau. O mesmo dia tem 13 horas e meia em Sine, 14 horas e um quarto na Fenícia, 14 horas e meia em Rhodes, 15 horas em Troia, 15 horas e um quarto em Bizâncio, 16 horas na foz do rio Danabres, e 17 horas no paralelo onde começa a zona frígida, onde os climas se tornam inabitáveis por causa do frio e deixam de ter interesse para o geógrafo. Todos concordam que esta viagem, entre os rios Nilo e Danabres, segue o mesmo meridiano que passa em Rhodes. Podemos também determinar o clima onde nos encontramos através da sombra de um gnomon. Em Bizâncio, a proporção entre um gnomon e a sua sombra no solstício de verão é de exatamente 120 para 42 menos 1/5. Em Alexandria Cirenaica, a proporção ao meio-dia do equinócio é de 5 para 7, enquanto em Cartago essa proporção é de 11 para 7. É evidente que a cidade de Sine se encontra debaixo do trópico, uma vez que no solstício de verão, ao meio-dia, um gnomon não projeta nenhuma sombra. Uma altura do ano em que, na foz do Danabres, a luz do sol vê-se no horizonte durante toda a noite. Quem desejar saber mais sobre astronomia, deve consultar o trabalho de Hiparcos diretamente. Para nós, basta compreender-os como o Sol parece, aos nossos sentidos, descrever um círculo em volta da Terra, e qual o seu efeito nas sombras conforme a nossa posição. Defina-se o poente, o nascente e o sul, e represente-se numa superfície plana a Ibéria e a Índia, com as restantes terras entre elas. É o oceano que divide a Terra e molda a sua forma, criando mares, baías, estreitos, istmos, penínsulas e cabos. Rios e montanhas servem o mesmo propósito. Dessa forma são distintas as diferentes terras e nações descritas numa coreografia, cada uma com as suas qualidades e defeitos, vantagens e desvantagens, devidas à natureza ou à arte.
Assinalamos os principais 4 golfos: a norte, o Mar Cáspio, designado por outros como Hircânio; a sul, o Mar Persa e o Mar Arábico, o primeiro oposto ao Mar Cáspio e o segundo ao Euxino. O quarto e principal golfo é o nosso mar, também chamado Mar Interno. O Mar Interno começa nas colunas de Heracles, que tem apenas 70 estádios na parte mais estreita. Navegando 120 estádios depois da entrada, as costas afastam-se consideravelmente, principalmente à esquerda, e vemos um vasto mar da costa líbia, à direita, à costa da Ibéria e da Céltica, até Narbonne e Massília, pela costa da Ligúria e da Itália, até ao Estreito da Sicília. O lado oriental do mar é formado por essa ilha, que tem um estreito de 7 estádios com a Itália, no meridiano de Rhodes e dos Montes Tauros, e um estreito de 1500 estádios com Cartago. Esta parte do mar interno tem 12.000 estádios de comprimento e 5.000 de largura. Depois da Sicília temos o Mar da Líbia, também chamado Mar da Cirenaica, assim como as Sirtes. A pequena Sirte tem 1.600 estádios de circunferência, enquanto a grande Sirte tem 5.000 estádios de circuito e 1.800 de profundidade. O Mar da Sicília, ou Mar Ausónio, banha a Itália, do Estreito de Regium a Locris, e também a costa oriental da Sicília, de Messena a Siracusa e Peixinhos. No lado oriental chega aos promontórios de Creta, envolve a maior parte da península do Peloponeso e enche o Golfo de Corinto. A norte avança para o promontório de Epígia, para a desembocadura do Golfo Iónico e para o sul de Epiro até ao Golfo de Embrácia, e a continuação da costa que forma o Golfo de Corinto, perto do Peloponeso. O Golfo Iónico, que agora chamamos Mar Adriático, tem a Ilíria à direita e a Itália à esquerda, e segue até Aquileia. Estende-se para norte e para oeste, com um comprimento de 6.000 estádios e uma largura máxima de 1.200 estádios. Depois do Mar da Sicília temos os mares de Creta, Sarónico e Mirto, entre Creta, Argia e a Ática. A maior largura é de 1.200 estádios, medida a partir da Ática, e o comprimento quase o dobro. Adjacentes estão os mares Egeu, Icário e Cárpato, entre o Golfo de Melas, o Helesponto, Rhodes e Creta. O comprimento deste mar é de 4.000 estádios, e a largura de 2.000. É rodeado pelas costas da Ásia e da Hélade, do Cabo Sunião ao Golfo da Macedónia e à Península da Trácia. Aí existe um estreito de 7 estádios, entre Sesto e Abidos, através do qual o Egeu liga ao mar de Propontis, e depois ao Euxínios. Este último é, por assim dizer, um mar duplo, pois no meio existem 2 promontórios, um a norte, do lado da Europa, chamado Criumepóton, e outro a sul, do lado da Ásia, chamado Carambis. A distância entre eles é de 2.500 estádios. A parte ocidental do mar tem, de Bizâncio à Foz do Danabres, 3.800 estádios e 2.000 estádios de largura. A parte oriental é oblonga e termina em Dioscúrias, e tem 5.000 estádios de comprimento e 3.000 de largura. Toda a circunferência do Euxínios mede 25.000 estádios, e alguns compararam a sua forma à do arco de um cita, com a dupla curva a norte e a corda reta, à exceção do promontório de Carambis, a sul. A norte do Golfo do Ponto, a oriente, está o Lago Mariotis, com pelo menos 9.000 estádios de perímetro. Ele liga-se ao Euxínios através da Península da Ciméria, assim como o Euxínios se liga ao Propontis através da Península da Trácia. O Propontis mede 1.500 estádios de Troia a Bizantium, e a largura é semelhante. Esta é a grande extensão do mar Egeu para norte. Partindo novamente de Rhodes, o mar interior forma o mar do Egito, Panfilia e Issos, que mede 5.000 estádios, medidos de Rhodes à Cilícia e a Issos. A sudoeste, o mar banha a Síria e a Fenícia, e a sul o Egito.
A ilha do Chipre encontra-se à frente do Golfo de Issos e da Panfilia. A passagem de Rhodes a Alexandria mede 4.000 estádios, e a distância à volta pela costa é o dobro disso. Entre a costa da Cilícia e da Panfilia e o mar Euxino é formada uma extensa península, cujo istmo vai de Tarsos à cidade de Amisos, e daí até Temiscira, a planície das Amazonas. Toda a região nesta linha, até Caria e Iónia, e todas as nações deste lado do Ális, estão rodeadas pelo Egeu e pelos outros 2 mares. A isto chamamos propriamente a Ásia, embora todo o continente tenha esse nome. Resumindo, o ponto mais a sul no mar interno está na Grande Sirtes, e o ponto mais a norte é a Foz do Danapris, ou, se o Meiotis for considerado como parte dos Euxinos, a Foz do Tanais. As colunas de Héracles são o ponto mais ocidental, e Dioscúrias é o ponto mais oriental, e não, como diz Eratóstenes, o Golfo de Issos, pois este está no mesmo meridiano que Amisos.